Oiê! Como vocês estão? Muito boa tarde para todo mundo que está entrando. Vamos começar mais uma live. Se vocês perceberem aqui um movimento de... Não liguem, porque eu tive que deixar o ventilador ligado. Tá no mais fraquinho, mas pelo menos tem uma brisinha aqui, porque, gente, não sei de onde vocês falam, me escrevam aí, por favor. Mas assim, aqui em São Paulo, tá fazendo um calor das Arábias. Se não me engano, eu acho que tava 36 graus quando eu dei uma olhada, dei uma sapeada na temperatura. E, nossa senhora, gente... Enfim, se tiver alguém falando aí fora de São Paulo, por favor, me fala se aí também tá esse calor danado, porque, nossa senhora, gosto de verão, mas, gente do céu, eu sou uma pessoa intensa, né? Mas, assim, de temperatura, eu gosto das coisas mais amenas. Nem muito calor, nem muito frio, sabe? Tipo, primavera e outono, adoro. Boa tarde pra todo mundo, sejam muito bem-vindos. Oi, 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 oi. Se você não me conhece, prazer, meu nome é Vanessa, eu sou confeiteira há 10 anos, professora pela Tia Marlene, e hoje nós vamos fazer uma aula sobre ficha técnica. Para quem não acompanhou ou não vem assim seguindo aqui a gente, deixa eu contar um pouquinho do histórico. Nós fizemos uma caixinha de perguntas há uns tempos atrás aí, perguntando quais os temas que seriam interessantes, né, pra gente trazer aqui, que vocês gostariam de ver, que vai um pouco além de receita, porque tem um movimento, né, na confeitaria, que todo mundo tá se profissionalizando mais, né, então assim, não basta só ter uma boa receita, ter um bom produto de qualidade, né, a gente precisa entender cada vez mais sobre o negócio. E tem muita dúvida, né, de gente, assim, que me pede, assim, para falar mais sobre ficha técnica, mais sobre precificação, que não sabe como fazer, que acha super complicado. Então, eu quero trazer, tanto que, assim, eu nem vou fazer nada no computador, em planilha, nada. Eu vou mostrar aqui na mão, para vocês, de uma maneira assim, mais didática possível, para vocês verem como é simples fazer, que não é nenhum bicho de 7 cabeças, e que dá para aplicar mesmo você que trabalha de dentro da sua casa, que não tem nenhuma loja física ou nenhum ateliê, tudo, que trabalha de casa, você também não só pode, como deve fazer a ficha técnica, tá? Quero mostrar alguns benefícios de quando você faz, a diferença, que tipo de informação que você coloca, tá? Então, a gente tá seguindo nessa sequência, né, de aulas, de lives falando um pouco mais sobre negócio, né, de lives estratégicas. Então, aqui hoje você não vai ver receita, tá bom? Quer dizer, mais ou menos, né, porque pra eu explicar uma ficha técnica, eu vou acabar dando uma receita, tá? Então, eu vou fazer uma receita hoje simples, para vocês pegarem, assim, a ideia, entenderem da técnica, de como que é o raciocínio, da lógica dos cálculos, para aí depois a gente partir para outras fichas, tá bom? Então, para quem tá entrando aí, que tá falando boa tarde, antes que perguntem, sim, a live vai ficar salva, fiquem tranquilos. Aliás, o interesse, né, é até depois que a gente terminar aqui a live, eu vou deixar salva, e vocês também deixem salvo, tá, no Insta de vocês, porque como é uma live, né, que a gente é de consulta, né, então é bom vocês deixarem salvo para sempre quando pintar alguma dúvida, vocês vão lá e reassistem, tá bom? A live vai ficar salva tanto no perfil da Tia Marlene, quanto no meu. Pra quem ainda não me segue, é @doceirice, tá bom? Se alguma aluna já que tiver aí puder entrar e colocar meu @doceirice, que aí não fica dúvida de qual que é o nosso perfil, para vocês não só seguirem, né, e acompanharem todo o nosso trabalho. Quem? Mipolis Jimenez? Vanessa, é você? Sim, sou eu. Quem é? Ai, me fala aqui um oi se eu conheço. Não tô reconhecendo pelo Insta aqui, pela foto, tô olhando de longe aí, não tô conseguindo ver direito. Faltam óculos aqui. Então, vamos lá, recadinhos aqui. Olha, nossa plaquinha da Tia Marlene, né, com o WhatsApp da loja para você checar a disponibilidade de produto, fazer pedido, né, o @ que eu já falei que é Tia Marlene Real, e o novo endereço que é na rua Emanuel Guedes, número 380.
no Butantã, mudamos de endereço, mas continuamos pertinho, tá bom? Na mesma região aqui do Butantã, porque já é um clássico, certo? Então, vou deixar aqui do lado, tá? Pra gente ter mais espaço aqui pra conseguir falar, tá bom? Uma coisa também que eu queria comentar, que às vezes... Ai, que fofa, só a Michelle que trabalhou na lojinha de castanhas ao lado do Violeta. Oi! Ai, que linda! Seja muito bem-vinda! Que bonitinha. Tenho uma loja, um empório de grãos aqui pertinho. Quer dizer, agora nem tão pertinho porque eu mudei, né, de endereço. Mas que eu sempre ia lá comprar, né, sempre grãos fresquinhos por aqui pra gente, para as nossas receitas. Bom, o que eu ia comentar é o seguinte, que a live, falei, né, que a live vai ficar salva. Quem tiver alguma dúvida, eu tô de olho aqui nos comentários, tá? Então vocês vão escrevendo e aí, quando clicar já pra enviar, já aparece aqui automático pra mim, não se preocupem. Se ficar ainda, por acaso, alguma dúvida, não deixa de perguntar, coloca lá nos comentários depois quando a live ficar salva, tá bom? E não precisa pedir solicitação pra entrar, tá bom? Porque quando você pede uma solicitação aqui pra entrar, se eu aceitar, vocês vão entrar ao vivo aqui na live comigo, tá bom? Então, se for pra escrever algum comentário, tirar alguma dúvida, vocês só escrevam ali e aperta pra enviar que eu já aparece aqui pra mim, tá bom? Hoje a aula vai ter um oferecimento da Sofia. Não contem pra ela, tá? Mas eu peguei essa daqui, acho que se chama Lousinha Mágica isso aqui, porque eu não tenho um flip chart, muito menos aqueles painéis maravilhosos, assim, quem sabe um dia, né, gente? Mas hoje eu improvisei aqui, mas fiquem tranquilos, porque o principal é vocês prestarem atenção no que eu estou falando, vocês terem aí também papel e caneta pra ir anotando tudo, certo? E aí a gente vai batendo tudo que eu estiver falando, eu vou anotando e a gente bate com o que vocês estão escrevendo, certinho? A live é sobre o quê? Hoje a live é sobre ficha técnica, por isso que não estou na cozinha, não vou mostrar ali fazendo mesmo nenhuma receita, mas vocês vão ter a minha receita de brigadeiro, tá? E inclusive até comentei recentemente lá no perfil. Ai, obrigada, Van. Ó, a Vanderleia colocou o meu @doceirice, tá? Pra quem não segue, começar a seguir e ver que a live vai ficar salva também no nosso perfil lá, tá? No da Tia Marlene e no da Doceirice, tá bom? Então, eu tava comentando, né, uns dias atrás aí, que a gente tá reformulando, né, estudando bastante e reformulando algumas coisas do nosso cardápio para sempre trazer cada vez mais um produto de qualidade, né? Então, assim, eu acho que você colocar que você faz um produto gostoso, né, que o seu sabor é um diferencial, desculpa, não é um diferencial, isso não faz mais que obrigação. Se a gente vai vender alguma coisa para alguém, tem que ser no mínimo gostoso, né, gente? Gostoso e prestar um bom atendimento. Então, assim, isso não é diferencial, tá, gente? E aí, nesse sentido, né, pensando nisso que a gente sempre fala de qualidade, sempre é um dos nossos valores, né, de não faço nada que eu não gostaria de comprar, porque ou como eu gostaria de ser atendida, enfim, a gente sempre prioriza tudo que tem mais sabor. Então, essa receita aqui de brigadeiro, o pessoal chama de brigadeiro gourmet, né? Inclusive eu mesmo também no meu cardápio eu coloco brigadeiro tradicional e brigadeiro gourmet, que é para conseguir diferenciar, porque sim, tem muita diferença e eu até falo que é um outro docinho. Quem come o brigadeiro com o granulado comum, feito, sei lá, até às vezes com achocolatado, e come esse brigadeiro, depois não quer comer o outro, porque, gente, é um outro docinho, não dá pra comparar, a gente tá falando de coisas distintas, tá? Então, aproveitem essa receita, depois quem fizer, me marca, me conta, tá? Então vamos começar do básico. Pra gente fazer uma ficha técnica, a gente tem que partir da receita. Mas, Van, vocês estão me ouvindo bem, então, né? Porque eu falei que eu tava com o ventilador ligado aqui, mas eu tô falando até meio alto, que é pra gente não correr o risco de vocês não conseguirem me escutar direitinho, tá bom? Falar, mas ficha técnica não é receita? Não. Uma coisa é a receita e a ficha técnica é uma receita com mais informações ainda. Então, na receita, o que você vai encontrar? Quais são os ingredientes e, no máximo, que às vezes nem isso, né? Um modo de preparo, certo? A Mara confirmou que tá ouvindo bem. Obrigada, amor. Então, a receita do brigadeiro que eu quero passar aqui pra vocês é
uma lata de leite condensado, para uma caixinha de creme de leite, para 15 gramas de cacau em pó, tá bom? A fonte de gordura que eu escolhi para trabalhar aqui na receita é o creme de leite, então por isso que não vai manteiga, tá bom? Vou falar um pouquinho sobre cada ingrediente só para dar, né, uma explanada, mas lógico que vocês sabem que o nosso foco aqui é ensinar como vai fazer a ficha técnica, tá bom? Leite condensado. Para brigadeiro, quanto mais porcentagem de gordura, melhor. Então, se você for trabalhar com o semi-desnatado, dê preferência para aqueles que são 6%, tá bom? Porque tem várias marcas que são 4%, às vezes até menos, tá? E isso influencia no ponto, na textura, no tempo de validade ali, que ele já vai criar aquela película de cristalização. Se você não conseguir equilibrar a receita, né, com a quantidade de gordura necessária para ele ter esse tempinho de validade, tá bom? Tem gente até que prefere com a película de cristalização, né? Mas um brigadeiro todo cremosinho, fresquinho, não tem igual, né, gente? Então, sobre leite condensado é isso. Se for o integral, melhor ainda. Então, eu vou dar a receita de 1 para vocês entenderem a proporção que é de 1 para 1. Tá? Então, para essa caixa ou lata de leite condensado, a gente vai usar uma caixinha de creme de leite. Creme de leite, né, 200 gramas, e aí eu também dou preferência para aqueles que são 17%, tá? E por que eu tô falando isso? Várias marcas, por uma questão, né, de contenção de custos nas indústrias, eles reduziram o que era de 20 para 17 e hoje em dia o que é de 17 para 15, tá? Então fiquem sempre atentas no rótulo. Tem alguma dúvida? Procura ali as letrinhas pequenininhas, os numerinhos que, né, todo mundo agora esconde, tá? E verifique a porcentagem de gordura. Por que eu tô falando isso? De 17 para 15, pode parecer que não dê grande diferença, né? Que não seja muito significativo, mas porque ele acaba, ele é um pouquinho mais fluido, então vocês vão perceber que ele demora alguns minutos a mais no tempo de cocção, enquanto você tá com ele ali na panela, tá? Pra cozinhar, porque ele é mais fluidinho, então demora mais pra chegar no ponto. E também a questão da cristalização, tá? Tem um tiquinho a menos de gordura, então ele também acaba criando a película de cristalização um pouquinho mais rápido do que o outro. Se você for usar o de 15, então põe uma colherzinha, um pouquinho de manteiga, tá? E a manteiga não é margarina, tá bom? Porque a fonte de gordura também é diferente, gente. Margarina é uma gordura vegetal e a manteiga uma gordura de origem animal, tá bom? Então tem sim a diferença, tá? E a margarina não serve ali para fazer o seu brigadeiro. E aí eu considero 15 gramas de cacau em pó. E o cacau, quando eu falo cacau em pó, eu estou falando de cacau 100%, tá, gente? Por quê? Porque ele vai trazer um sabor mais intenso de chocolate e ele não tem açúcar. Então o açúcar, ele também potencializa essa velocidade na hora da cristalização, tá bom? Então, para que você vai colocar mais açúcar numa receita, né, que já tem o leite condensado, que já é bem doce, né? Então você não precisa. Se você vai saborizar de chocolate, você usa o cacau em pó. Ah, mas cacau em pó é mais caro que o chocolate em pó. Só que você usa menos quantidade. Por isso que eu coloquei só 15 gramas. Quero colocar um pouquinho mais para ficar bem intenso. Aí coloca até 20, tá bom? Mas eu acho que 15 gramas aqui já é o suficiente. Tá? Então, para a receita de 1 para 1, né, que nem eu falei, de um leite condensado para um creme de leite, a gente vai render, eu deixei aqui anotado, por isso que eu falei que a gente nem ia fazer aqui a receita juntos, tá? 450 gramas de massa, aproximadamente, tá? Às vezes dá um pouquinho mais, às vezes dá um pouquinho menos, mas é aproximadamente 450 gramas de massa. Então, o que é importante? Se fosse só uma receita, você ia ter lá, um leite condensado, um creme de leite, 15 gramas de cacau em pó, mexe até levantar fervura, descolar do fundo da panela, não sei o que e tal, certo? Na ficha técnica, a gente tem que colocar qual que é o rendimento também dessa receita. Então, assim que você termina a receita, você porciona, né, num bowl, numa vasilha, enfim, e pesa quanto que rendeu essa receita. Por quê? Por que é importante? Você precisa saber qual o peso que deu a receita, principalmente, óbvio, depois de pronta, né? Porque tem diferença depois do tempo de cocção, porque acaba evaporando um pouco os líquidos, então ela reduz, né? Então não é o mesmo peso de uma receita
eu ia falar fresca, de uma receita crua, né, pra depois que você fez a produção, que você entrou em cocção lá no fogão. Então vai render em torno de 450 gramas, você pesou. O seu brigadeiro é de quantos gramas? Se você for fazer, eu vou pegar uma média aqui, tá? Que o nosso brigadeiro, ele tem uma média aproximada ali de massa de 15 gramas, tá? Massa, não do docinho pronto, tá? Vamos trabalhar nessa quantidade, porque é um tamanho bom, tanto para você vender como caixinha de presente, quanto para o centro de festa. E também é um valor aqui que fica fácil pra gente calcular, ninguém se perde muito aí na matemática, tá bom? Então, falando de peso, trouxe aqui 2 exemplos de balança, tá? Essa daqui é a balança tradicional de cozinha, que hoje você encontra por 20, 30 reais, enfim. Qualquer lugar tem, loja de utilidades, loja de confeitaria, enfim. Essa balancinha, ela vai até 10 quilos, tá? E você, quando a gente trabalha na cozinha, é essencial ter uma balança. Então, se você tem receitas que são, uma colher, uma xícara, transforme em peso, tá? Porque o peso vai padronizar a receita, vai evitar que saia um pouquinho diferente a cada vez que você faça. Se alguém for reproduzir a sua receita, também vai fazer exatamente igual, porque tá na quantidade exatamente igual ao que você faz. Tá bom? Evita desperdício, você consegue um cálculo melhor, né, de rendimento, enfim, de produção, tá? Para estoque, essas coisas. Então, balança na cozinha, gente, é essencial, tá bom? Tô mostrando essa daqui, que é a básica. E tem essa outra aqui também, que é do tamanho mais ou menos de um celular, que chama balança de precisão, tá? Ela já considera... Aqui tem a tampinha. Quando você clica aqui, ó, ela já considera... Não sei se vai dar pra ver. A partir de 0,1 o peso, tá? Então, ela... Por isso que chama de precisão. Então, pra quando a gente vai colocar bem pouquinho, é fermento, é canela em pó, enfim, coisas que são bem pouquinhos gramas, essa daqui ela mede exatamente. E por que que é interessante também ter essa? Essa daqui, se não me engano, vai até 2 quilos. Não, desculpa, falei besteira. Até meio quilo, 500 gramas ela pesa. Tá? Então, realmente é para coisas de menor tamanho. Por que que é legal? A gente vai colocar aqui o peso também do granulado, tá? Então, porque o granulado que a gente vai usar depende do tamanho, né, da sua bolinha de brigadeiro. Às vezes é 2 gramas, às vezes é 3, às vezes é 4. Se você tá enrolando, por exemplo, no açúcar cristal ou no açúcar refinado, nem pesa, nem vai considerar nessa balança aqui. Ela não vai conseguir contabilizar. Se não me engano, ela começa a pesar a partir de 2 gramas, tá? Então, tenham sempre essa de precisão aqui também, pra você ter esse cálculo exato, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Bom, falei que Peraí, desculpa, a Ivânia tá falando, eu tenho as duas muito práticas. Sim, são essenciais, eu uso muito as duas, todos os dias. Tem um preço muito bom pela internet, sim, você sempre encontra. Tem na Tia Marlene as duas? Dê uma boa pergunta, eu não sei te falar agora, mas você pode, sabe o WhatsApp que eu passei no comecinho da loja? Manda uma mensagem lá pra eles perguntando se tem no estoque, tá bom? Aí eles já te respondem rapidinho pra você checar, tá? Bom, então nessa receita que eu passei, de 1 leite condensado para 1 creme de leite e 15 gramas de cacau em pó, vai render aproximadamente 450 gramas de massa. Então, anotem aí, 1 para 1, 15 gramas é igual 450 gramas de massa. Vou fazer aqui também. É que aqui, gente, eu vou anotar, só para vocês terem uma ideia de como que eu vou anotando, tá? Mas por quê? A câmera aqui, ela tá no selfie, então quando eu mostrar aqui vai ficar invertido, mas vai servir como uma boa base, tá? 1 leite condensado, né, 395 gramas, para 1 creme de leite, que é 200 gramas, para 15 gramas de cacau. E repetindo, cacau 100%, tá bom? Então, ó, 1 leite condensado, 1 creme de leite, 15 gramas de cacau, certo? Isso vai render 450 gramas de massa pronta, tá? Massa cozida, brigadeiro pronto, 450 gramas, certo? Dessas 450 gramas que eu falei, você vai fazer a bolinha e vai pesar. Chegou, vamos trabalhar
nesse peso geral aí. Se você quer trabalhar menos, você quer trabalhar mais, tudo bem, não tem problema não, isso não é a regra. Eu quero ensinar a regra para você entender como que faz o cálculo. Faz uma bolinha de 15 gramas, certo? Então você vai lá e coloca na balancinha de preferência de precisão, tá? Que vai te dar o peso bem exatinho. Se você tem 450 gramas de massa e você vai fazer bolinhas de 15 gramas, vai te render 30 brigadeiros, certo? 450 dividido por 15 é igual a 30. Então você sabe que para cada receita de brigadeiro, você vai ter 30 unidades, tá bom? Vamos primeiro trabalhar com essa margem e depois a gente vai pro centro, certo? Para ficar mais fácil, que eu quero explicar bem explicadinho a didática de como que você faz para calcular tudo. Aí, eu uso muito o granulê aqui. Como eu tava falando no comecinho da live, eu não uso mais melhor, eu estou em transição ainda, né? Porque a gente tá fazendo toda a reformulação do cardápio. Aquele granulado comum, porque ele é a base de açúcar, tem gordura, tem gosto de tudo, menos de chocolate, né, gente? Então, assim, você faz um docinho tão gostoso, você prima ali pela qualidade do seu produto, por mais que você não esteja usando chocolate em barra, você tá usando cacau em pó, você tá usando o cacau de verdade, né? Então tem outro sabor do que diferente, por exemplo, você fazer com achocolatado, ou se você fizer com barra, melhor ainda, mas enfim, o que eu quero dizer é que você tem potência de sabor de chocolate de verdade. Aí você vai lá, passa no confeito comum, né, no granulado comum, que ele vai acabar até mascarando um pouco esse sabor gostoso que você conseguiu na sua receita. Então, procure, dê sempre preferência por outro tipo de confeito. Mas eu não posso investir no granulado feito de chocolate mesmo, porque ele é 3, 4 vezes o preço do granulado comum. Meu cliente não vai pagar. Então, pega chocolate, faz raspas de chocolate bem fininho, passa no açúcar refinado, porque aí você vai manter o sabor da sua massa de brigadeiro e não vai, entre aspas, estragar o granulado comum, tá bom? Dica também extra aí, né? Porque a gente tá falando de ficha técnica. Mas enfim, vou mostrar aqui qual que eu tô usando atualmente. Esse aqui é o da Melkin, tá? Ele chama granulê. Tem gente que fala granulé, mas eu falo granulê que eu acho que fica mais bonito. Nem sei se é assim que é o certo, pra falar a verdade. Se alguém da Harold tiver aí, por favor, me corrija se eu estiver falando errado, por favor. Esse daqui é o de chocolate ao leite, porque o nosso brigadeiro, eu estou fazendo um brigadeiro ao leite. Quero fazer um meio amargo, um dark, né? Aí você usa o mesmo granulê aqui de meio amargo, tá bom? Hoje tem também, se não me engano, acho que o de 70%, tem o de caramelo, tem o de chocolate branco. E isso daqui, gente, é chocolate de verdade. Por isso que, óbvio, ele custa bem mais caro que o granulado comum, tá bom? Então, quando você pesou sua bolinha lá, fez 15 gramas, você passa nesse granulê e pesa de novo, para você ver quanto que aumentou, e aí consecutivamente você vai saber quantos gramas você usou em cada brigadeiro. Dá mais ou menos de 3 a 4 gramas, tá bom? Então a gente sabe que para um brigadeiro, 15 gramas de massa, eu vou calcular como 4 gramas, tá? Porque melhor a gente pecar um pouquinho para mais do que pecar um pouquinho para menos e faltar, não é mesmo? Então 4 gramas do seu granuladinho ali do granulê. Então, para você fazer uma receita, você vai precisar de 120 gramas do granulê, certo? Para uma receita. Aqui o pacotinho vem 400, tá? Então, isso, por que é importante? Quando você anota todos esses rendimentos, quanto que vai em cada um, você exatamente sabe quanto você precisa comprar. Porque às vezes fica na nossa cabeça, né? Nossa, eu preciso fazer 200 brigadeiros. E agora? Quanto de granulado que eu compro? Então é esse o cálculo que você faz. Você produz uma receita, faz uma bolinha, vê o peso. Quanto você gastou de peso ali, quanto que tava de granulado em cada brigadeiro. Nesse vai 4 gramas, então para você fazer 30, você vai usar 120, né? 30 vezes 4, 120 gramas. Certinho? Até aí tudo bem? Alguém tá com alguma dúvida? Tô indo muito rápido ou tô indo... tá dando pra entender todo o raciocínio? Vai me sinalizando aí. Então, dito tudo isso, que nem eu falei, mas até aí então não tem nada diferente da receita. Na receita, como eu disse, você vai encontrar quais são os ingredientes
e no máximo o modo de preparo. Às vezes nem uma receita nem isso tem, não é mesmo? Mas você vai ter o modo de preparo. Na ficha técnica, você vai colocar esse rendimento, você vai colocar o modo de preparo de cada etapa, muito bem detalhado. Principalmente se você tem uma equipe na produção. Porque às vezes, né, a gente acaba se perdendo um pouco quando a gente faz tudo sozinho, né? Ah, mas eu já sei como que é. E aí, gente, uma coisa que eu aprendi aí ao longo dos anos de experiência, o óbvio não existe. Às vezes, o que é óbvio pra você não é óbvio pro outro, precisa ser explicado. Porque às vezes a pessoa não tem a menor experiência, então ela não vai saber algumas coisas que na nossa cabeça é óbvio, porque a gente tá acostumado, tá? Então, mesmo aquilo, pense que você tá escrevendo pra alguém que nunca viu nenhum desse assunto na cabeça. Então, você vai procurar escrever da forma mais detalhada possível, tá bom? É assim que você tem que colocar as informações na ficha técnica. Por isso que na hora que eu falei, coloca o modo de preparo bem detalhado de cada... Trovejou aqui, eu fui ver se ia chover, porque, nossa senhora, desculpa. Coloca o modo de preparo bem detalhadinho de cada etapa. E se você tiver espaço, algumas fichas técnicas, principalmente as que são feitas no computador, elas têm até espaço para você colocar foto. Então, você, vamos supor, tá fazendo um creme ali de pavê, por exemplo. Você precisa que a pessoa saiba exatamente o ponto. E às vezes descrever o ponto, né, de um recheio fica difícil, né? Então você vai lá e coloca uma foto também, tá bom? Isso ajuda bastante, tá? Isso para as fichas técnicas, né, que são mais profissionais, que nem eu falei, que são colocadas, são feitas no computador, tá? Às vezes eu tô ensinando aqui para as pessoas assim que não tem afinidade com o computador, não tem intimidade para mexer numa planilha, ou nem tem às vezes computador em casa. Então por isso que eu quis trazer o mais assim simples possível, né, a forma de fazer, mesmo para quem vai fazer na mão, certo? Então, que nem eu falei, vai anotar certinho todo o descritivo da receita, o modo de preparo em cada detalhe, qual o rendimento da massa depois que você terminou de fazer, aí quanto que vai render para cada bolinha, o tempo de preparo é importante também, tá bom? Quanto tempo você demorou mexendo ali o brigadeiro? Eu demorei 18 minutos. Então você coloca, é fogo alto, é fogo médio, você mexeu o tempo todo, você deixou ele quieto, que tipo de panela que você usou. Então tudo isso tem que constar na ficha técnica, que nem eu falei. Às vezes você vai passar a sua receita, ou enfim, alguém na produção que não tem experiência, tem que saber qual é o utensílio adequado para se fazer, o tempo que demora, porque eu tenho 1 hora para preparar X receitas. Vai dar tempo? Então é assim que a gente organiza o nosso tempo, a nossa agenda de produção, sabendo o tempo de preparo de cada coisa. Então você sabe o tempo que demora para fazer o brigadeiro, mas ele tem o tempo de descanso. Você não pode enrolar o brigadeiro quente, certo? Então você tem que deixar ele descansar para esfriar totalmente em temperatura ambiente para você enrolar depois. Quantas horas demora isso? Eu gosto de fazer a massa num dia e enrolar no outro. E esse outro, de preferência, no dia da entrega, para entregar o mais fresquinho possível, tá? Isso é como eu gosto de trabalhar aqui na Docerice, tá bom? Cada um vai desenvolver o seu jeito, o que acha melhor. Só um minutinho, né? Porque tô com a garganta seca aqui. Então, é importante você colocar o tempo de preparo, o tempo de descanso e depois, conforme você vai enrolando, quanto tempo também você demora para enrolar esses 30 brigadeiros que te renderam uma receita, tá bom? Coloque, porque nem eu falei, para você calcular depois, quando você já tiver com bastante encomenda, quanto tempo você demora para fazer, para você se organizar, quanto tempo antes você precisa começar, certo? E também uma informação que é legal colocar é a validade. Então, esse brigadeiro aqui, ele vai durar quanto tempo? Em temperatura ambiente, se conservar na geladeira e se ele pode congelar, certo? Em temperatura ambiente, eu dou 2, 3 dias, tá? No máximo. Na geladeira, até uns 5 dias, 4, 5 dias, tá bom? Se você congelar, depende muito da temperatura do seu freezer. Se seu freezer chegar a menos 18, você pode deixar ele congelado até 90 dias, 3 meses, tá bom? Mas isso é se seu freezer desce bem a temperatura. Se é aqueles congeladores da geladeira comum, ele não chega a tanto, ele não chega a ser tão frio assim. Então vai durar 15 dias, 1 mês, aí que nem eu falei, depende muito da temperatura do freezer que você tem, certo? Mas
fez a massa, ai, sobrou um pouquinho, posso, é desperdício? Não, você congela, armazena bem, envolvido no plástico filme, de preferência ainda num pote bem fechadinho, coloca o dia que você produziu e aí quantos dias de validade vai ter. Então, por exemplo, produzir hoje, então teoricamente em temperatura ambiente ele vai ter, 3 dias, certo? Então você coloca o dia que você produziu, 3 dias TA, temperatura ambiente, e leva para o freezer. Porque aí você sabe até quando você pode deixar ele congelado e quanto tempo, e ele literalmente congelou a validade. Quando você descongelar, fazendo a técnica correta também, de descongelamento, você sabe que aquele produto vai durar aqueles 3 dias, certo? De novo, mais um extra de dica aqui no meio da ficha técnica, mas eu acho que são informações importantes que a gente tem que ter e de boa, né? Conhecimento nunca é demais, né? Quem tem informação, voa. Então, o que eu quero dizer com isso? São as informações principais de você ter numa ficha técnica. Qual que é a importância de você colocar tudo isso? Como eu falei, você evita desperdício, então você não tem... quem tem desperdício tem prejuízo, né, gente? Você faz um controle melhor do seu estoque, porque você sabe exatamente quanto de peso de cada ingrediente você vai precisar para cada receita, para cada preparo. Você otimiza as suas compras, que você também consegue se antecipar, vendo tudo que você vai precisar. Então, eu acho assim que algumas coisas na confeitaria, como a balança, né, são essenciais, tá? E a ficha técnica é uma delas. Sem contar também que todo mundo tem dúvida de, como que eu faço a precificação, eu não sei fazer, não sei o quê. A ficha técnica, gente, é a base para você fazer uma precificação correta, seja ela do método que for. Eu vou falar sobre isso na semana que vem. Então, peguem essa folha que vocês estão anotando, aqui é minha colinha, tá? Que vocês estão anotando a receita que eu passei, o que precisa constar de informação na ficha técnica e guarda esse papel, tá? Porque vamos usar essa mesma receita que a gente tá montando a ficha técnica na aula da semana que vem que a gente vai fazer sobre precificação, tá bom? Que aí é legal que vocês já acompanham o processo por inteiro, certo? E também vai ficar mais fácil de entender, ok? Vamos lá, dando continuidade. Até aí tudo bem? Vocês estão quietinhos demais num assunto que é super teórico, pode ser meio denso pra alguém, né, assim, de falar, nossa, é muita informação, minha cabeça tá explodindo, por isso que eu gosto que vocês anotem tudo que eu falo, porque aí às vezes você acha que vai lembrar, mas depois quando passar, fala, putz, como é que ela falou mesmo? Então anotem cada detalhe, cada informação, por mais que você ache que depois vai lembrar, é bom ter anotado. Lembra que eu falei, o óbvio não existe, né, gente? Então, melhor pecar sempre pelo excesso. Então, o arquivo, a planilha, enfim, da sua ficha técnica, você pode ter 2 modelos, tá? E por que eu tô falando isso? Se você tem uma equipe, ou, enfim, para você mesmo ali na produção, você não precisa ter informações de preço, por exemplo. Porque quem tá produzindo, não faz diferença se você pagou 5, 6, 8 reais num leite condensado. Ela precisa saber como é que faz o brigadeiro, não é verdade? Então, a ficha técnica não precisa ter informações de preço. Precisa só... Repete o tempo do brigadeiro no congelar, a Sandra tá me perguntando. Depende da temperatura do freezer, tá? Se é aqueles congeladores de geladeira, que são os comuns, né? Só a parte de cima. Bom, ou de baixo também, né? Porque tem as invertidas. Depende da temperatura que ele chega. Se ele chegar a menos 18 graus, vai poder ficar congelado até 3 meses, tá? Até 90 dias. E aí você congelou a validade. Você descongelou, passa a valer o tempo dele normal, tá bom? Normalmente, quando fica só menos 5, menos 6 graus, é em torno no máximo de 15 dias, tá bom? Então isso é importante saber. Na internet, normalmente você encontra a tabelinha certinha, a cada temperatura, qual o tempo de validade de cada um, tá bom? Então, que aqui, como não é uma aula sobre congelamento, não vou me estender muito sobre isso, senão fica faltando eu falar outras coisas importantes aqui pra ficha técnica, tá bom? Mas qualquer coisa também me chama no direct, que aí a gente conversa um pouco, tá? Mas, enfim, sobre congelamento é isso. Que eu tava falando sobre, né, ainda o que tem que ter ali na ficha técnica. Se é uma ficha técnica que vai ficar só pro pessoal da sua produção, então são essas informações que eu coloquei.
da receita, o modo de preparo, os detalhes, o tempo de preparo, se você conseguir colocar uma foto, melhor ainda, enfim. Mas de cada produto você tem que ter uma ficha técnica. O que eu quero dizer com isso? Eu vou fazer o brigadeiro, tá bom? O brigadeiro, que nem eu falei, de cacau 100%. Vou fazer um beijinho de coco, então é outra ficha técnica, tá? Por quê? Porque o peso do coco ralado é diferente do cacau 100%, do pó, né? O tempo de preparo é diferente, tá? Então, assim, o modo de fazer, normalmente, acaba sendo o mesmo ali do brigadeiro, né? A não ser algumas exceções, por exemplo, quando você coloca uma pasta saborizante, uma essência, enfim, suco de fruta, né? Por exemplo, do limão, ou sei lá, geleia, enfim, aí muda. Mas por isso é importante você ter a ficha técnica de cada produto. Principalmente quando... Aqui a gente tá falando de brigadeiro, né? Mas, como que eu faço a ficha técnica de um bolo? Você tem que fazer a ficha técnica da massa, daquele tamanho de bolo. Você vai fazer um bolo em outro tamanho, tem que ser outra ficha técnica, tá? Por quê? Porque você vai usar uma quantidade diferente de ingredientes, o tempo de preparo é diferente. Então, por mais que o modo de preparo seja igual, é diferente você assar um bolo de 15 centímetros e um de 30, concorda? Tanto em quantidade de ingredientes, quanto o tempo ali de preparo mesmo da massa, de tempo de forno, certo? Então, para cada tamanho e cada sabor, você tem que fazer uma ficha técnica. Então, vamos supor que você vai fazer aqui, vai um bolo de brigadeiro, né? Vamos seguir na linha do brigadeiro. Então, como que é a ficha técnica da massa de chocolate? Como que é a ficha técnica da calda do bolo que você vai usar para umedecer, né, a massa? Receita igual pode usar a mesma ficha técnica? Se é uma receita igual, sim. Se é igual, vai continuar os dados iguais. Mas que nem eu falei, se mudou um sabor, tem que ser outra, tá? A ficha técnica do brigadeiro, do recheio. Você vai usar uma ganache de cobertura. A ficha técnica da ganache, tá? Então, para cada preparo que você vai ter para ter esse bolo, você tem que ter uma ficha técnica. E aí você vai juntar todas e vai ter a ficha técnica do bolo de brigadeiro. Deu para entender? Então, assim, é um trabalho de formiguinha. Sim, dá trabalho fazer. Quantidade também, com certeza. A quantidade é essencial, gente. Senão você não consegue fazer, certo? Quanto que você coloca ali de cacau em pó? Quanto você coloca de coco ralado? Quanto que é o suficiente, né? Então, coco ralado eu falei no caso, não é do exemplo do beijinho que eu dei, mas pra qualquer coisa, tá? A gente precisa sempre ter a quantidade. Por isso que eu falei no começo da importância da gente ter essas duas balancinhas, tá? A gente sempre utiliza e padroniza as quantidades da confeitaria na balança, tá bom? De preferência naquela de precisão, se você puder, porque ela é mais exata ainda. Então, para concluir aqui o assunto que eu tava falando de diferença de planilha de ficha técnica e quando vai ter a precificação. Se é uma planilha, uma planilha, né, de ficha técnica só para produção, essas informações que a gente está falando aqui já são suficientes. A pessoa que pegar, ela já vai saber reproduzir. Você trabalha sozinha, então você que é compras, você que é administrativo, financeiro, você que faz a produção. Então, para sua facilidade, você vai fazer tudo no mesmo arquivo. Então, você vai ter lá a diferença de uma para outra, tá? Além da quantidade que você vai usar naquela receita, você vai ter que... Mas isso a gente fala na aula de precificação semana que vem. Só tô dando uma introduçãozinha pra vocês terem diferença, entenderem a diferença de arquivos, né? Digamos assim. O peso que você utilizou, então, por exemplo, cacau 100%. Aí eu utilizei 15 gramas. O pacote vem meio quilo. Sempre coloque em peso, tá? Então, 500 gramas. Se eu usei 15 gramas, quanto eu paguei nesse pacote de 500 gramas? Sei lá, paguei R$30. Então, os 15 gramas para fazer essa receita vão me custar quanto? Então, você faz a continha proporcional de cada coisa que você vai fazer. Então, na planilha de preço, para a gente ter uma precificação correta, a primeira coisa que você tem que saber são os custos de tudo que você está utilizando, tanto de receita, de insumos, né, quanto de embalagens, tá?
Então, você pode usar o mesmo arquivo da ficha técnica para te facilitar, você não precisa fazer duas coisas diferentes, mas que nem eu falei, se é você que vai mexer com tudo. Se não, eu tenho uma pessoa que só fica na produção e eu que sou responsável por isso. Então, você não precisa passar para ela, né, quanto custou o leite condensado, quanto custou a margem lá do que você usou, certo? Você só deixa a quantidade e o modo de preparo, que é o principal. Até aí, tudo bem? Vocês estão entendendo? Entenderam direitinho? Então, pra gente fechar, vamos calcular para fazer o cento? Vamos supor, eu tenho uma encomenda e eu preciso entregar 100 brigadeiros. Então, a gente viu que uma receita é igual 30 unidades de brigadeiro, certo? Então, para você fazer 100, quantas receitas você vai precisar? 30, 60, 90, vamos calcular mais ou menos 3 receitas e meia, certo? Porque é melhor, como eu sempre falo, pecar pelo excesso. Vai que você tem alguma perda aí, não conseguiu raspar tudo da panela, na hora que você armazenou, cristalizou um pouquinho, você teve uma perda aí pequena, enfim. Então faça 3 receitas e meia, tá? Então 3 receitas e meia vão te render 100 unidades. 3 receitas e meia, 100 unidades. No granulê, quanto que você usou? Né? O granulê ou o granuladinho gostoso lá que eu comentei. Você usou 4 gramas para cada unidade, certo? Então, para 4 gramas, se você vai fazer 100 brigadeiros, você vai precisar 400 gramas de granulê. Granulê, 400 gramas, certo? Então, você sabe que você vai usar esse pacotinho inteiro. Porém, contudo, entretanto, dica extra também. A gente vai colocar o brigadeiro lá num pote e jogar todas as suas bolinhas lá para poder enrolar, certo? Você não pode só colocar os 400. Você tem que colocar um pouco a mais. Por quê? Na hora que você joga lá o brigadeiro, se ele não tiver granulado ali, confeito, o suficiente de fundo, ele vai grudar no recipiente onde você colocar, certo? Então, você sempre tem que ter mais do ingrediente que você estiver usando para isso não acontecer. Por mais que você, vamos supor, você coloca 600 gramas, mas você usa só 400. Ok, os outros 200 você guarda. A mesma coisa quando você vai banhar, sei lá, um pão de mel. Você vai banhar no chocolate. A cobertura, sei lá, dá 20 gramas. Tô falando um número aleatório. Você vai banhar 10 pães de mel, então você vai precisar de 200 gramas de chocolate. Você vai derreter só 200 gramas? Não, você vai derreter mais, vai derreter uns 300. Justamente para ele ter essa margem onde você mergulha e ele não vai grudar ali no fundo. Os outros 100 você guarda e usa de novo depois. Sempre armazenando bem para você poder reutilizar, certo? Então, só essa particularidade em relação ao confeito, seja esse granulê ou seja qualquer outro, tô dando esse de exemplo porque é o que eu estou usando aqui e eu acho muito saboroso. Não precisa ser um granulado não, né? Granulado é o comum, um confeito. Não precisa ser um confeito belga, importado, para você falar que é um brigadeiro gourmet, que é um brigadeiro de qualidade. Você usando chocolate de verdade, você já pode falar que é um brigadeiro gourmet, certo? Então, você só não pode falar se você fizer seu brigadeiro com Nescau e enrolar no granulado comum. Aí não dá pra falar que é gourmet, fazer com margarina, né? Então é isso, gente. Desculpa aí as brincadeiras, mas assim, também muita gente me pergunta, Ivan, o que quer dizer um brigadeiro gourmet? É porque eu faço com leite moça? Não, não é a marca. São a qualidade dos ingredientes que vai determinar se é um brigadeiro gourmet ou não, tá bom? É que a gente gourmetizou pra trazer um produto cada vez mais num padrão de qualidade maior, né? Hoje em dia, eu acho que o paladar, ele tá muito mais refinado, né? Tá muito mais exigente. Então, as pessoas não aceitam mais qualquer coisa. E tem muita gente fazendo mais do mesmo, né? Então, cada coisa que você puder agregar no seu trabalho que vai te trazer um diferencial, principalmente em relação à qualidade, por que não? Só que aí você tem que vender pro público que vai valorizar isso e... Enfim, mas isso também é papo para uma outra live, né, gente? Eu falo, quando a gente começa a falar sobre negócios, de uma forma geral, é muito amplo, né? Tem muito assunto e eu tô gostando muito que vocês estão super interessados, né, em trazer esse tipo de conteúdo aqui, porque que nem eu falei, receita. Gente, receita boa
Tudo bem, é difícil, né? Testada e aprovada. Mas assim, receita por receita, na internet você pega, de graça. Não precisa vir alguém aqui ensinar, não é verdade? Então, eu gosto de trazer o a mais, né? O que vai agregar ainda mais para você conseguir fazer um trabalho bem feito, se destacar, não é verdade? Principalmente para quem faz para vender, né? Não só como renda extra, mas como fonte mesmo, né? De renda, né? Para você e sua família. Então, eu acho que é isso o que eu podia falar sobre ficha técnica. Me diz se alguém tem alguma dúvida, se ficou claro, se não, mesmo assim tá difícil de entender. Se vocês acham que do papel, para quem já tem facilidade em mexer com uma planilha no Excel, consegue passar isso para planilha. Por que eu tô falando? Quando a gente começar a falar de precificação, dá para fazer na mão? Dá. Mas qual que é o ideal, qual que é o melhor? Mexer na planilha de Excel, tá? Por quê? Lá calcula a fórmula automática. Lá a margem de erro é muito menor do que você fazendo à mão. Lá a gente faz uma lista dos ingredientes e na hora que você puxa a ficha técnica de cada preparo, você vai puxar ali daquela célula, entendeu? E aí vai pôr uma fórmula e aumentou o preço da farinha de trigo. Então no seu bolo lá, na planilha do bolo, na hora que você mexer no preço da farinha aqui, ele já vai mexer automático no seu bolo. Você não vai precisar ir lá alterar um por um, entendeu? Então, por isso que, assim, no computador é mais fácil. Por isso, a gente automatiza, né? Faz as fórmulas que já calcula automaticamente pra gente. A gente não precisa, né, fazer manual e nem muito menos correr o risco de errar, né? Mas eu gosto de ensinar ali bem beabá pra quem não tem computador ou, que nem eu falei, não tem intimidade em mexer, saiba fazer. Então não deixem de fazer por isso, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado. Que nem eu falei, na semana que vem a gente vai fazer uma live sobre precificação. Então não joga fora, tá? Eu vou guardar aqui. Aqui não, porque eu vou ter que apagar. Vocês não contem pra Sofia que eu usei, tá? Depois na aula que vem eu uso ela de novo. É uma luzinha mágica aí, tá vendo? Ó, eu escrevi aqui, aí você aperta o botãozinho aqui, some, você vai lá, escreve com a canetinha aqui de novo, tudo de novo. Então guardem esse papel, tá? Da ficha técnica pra gente fazer nossa precificação do brigadeiro na semana que vem. E se você tiver ainda algum outro tema que você gostaria de sugerir, que a gente trouxesse aqui, manda nos comentários, manda no direct, tá bom? Encaminha essa live pra quem você acha que é interessante também aprender esse tipo de conteúdo. E não esquece, deixa salvo pra você reassistir quantas vezes você precisar, tá bom? Beijo, obrigada!